Nós vamos começar nossa aula com a nossa checklist, que eu falei no vídeo para vocês que faria. Aqui estão todas as atividades, as videoaulas, os assuntos, as atividades que vocês têm que fazer e os pontos que cada atividade vai no ponto que vai ser avaliada. Então, você tem que conferir essa checklist, se você fez todas as atividades no seu caderno, se estão corretas, se você fez todas da maneira correta, para assim que nós conferirmos, nós avaliarmos, então, quantos pontos você vai conseguir com cada uma das atividades, de acordo com o seu desempenho. A Contra-Reforma, a resposta da Igreja Católica aos movimentos protestantes. O surgimento das igrejas protestantes fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis. Como reação, ela organizou a Contra-Reforma ou Reforma Católica. Esse movimento ele veio de encontro ao antigo desejo de muitos clérigos e leigos católicos de executar uma reforma sem destruir a estrutura da Igreja. A Reforma Católica não pôde, assim, ser encarada apenas como uma reação ao surgimento do protestantismo. Suas origens são anteriores à Reforma Protestante. Nós vamos ver em 1545, sob a liderança do Papa Paulo III, membros do clero se reuniram no Conselho de Trento com o objetivo de discutir os problemas enfrentados pela Igreja Católica. Era preciso tomar decisões para livrar a Igreja da corrupção, reafirmar os dogmas, combater as heresias, divulgar o catolicismo. A Contra-Reforma, ela pretendia recuperar a confiança dos fiéis. O término do Concílio de Trento ocorreu em 1563. Durante os 18 anos da sua duração, várias decisões foram aprovadas. Entre elas, o fim da venda de indulgências e relíquias, a reorganização da Inquisição, com a formação de novos tribunais do Santo Ofício para julgar, condenar hereges, prática conhecida desde a Idade Média. A divulgação do Index, que é uma lista de livros cuja leitura era proibida para os católicos por conter ideias contrárias aos dogmas da Igreja. A obediência ao Papa como chefe máximo do catolicismo, a continuidade do celibato clerical e do culto aos santos e à Virgem Maria, a atuação dos padres jesuítas como divulgadores do catolicismo. O sucesso da Contra-Reforma ele foi significativo. Missionários de diferentes ordens religiosas ajudaram a trazer novamente para o catolicismo fiéis de várias partes da Europa. A Contra-Reforma ajudou a Igreja Católica a se reorganizar, a se fortalecer, mas não evitou o crescimento do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. A Igreja Católica ela procurava reforçar sua autoridade espiritual sobre a sociedade europeia, combatendo práticas e ideias que contrariassem as suas doutrinas. Aos seus olhos, os cristãos deveriam reconhecer e aceitar as verdades estabelecidas por ela, pela Igreja Católica. Eram consideradas heresias as ideias, as pesquisas, as atitudes contrárias às verdades e as regras impostas pela Igreja, como criticar a riqueza e o luxo em que alguns membros do clero viviam. Pessoas com hábitos incomuns na época, como ter gato de estimação ou saber preparar remédios caseiros, eram acusados de serem hereges. A Inquisição, com função de investigar cristãos cujas condutas fossem interpretadas como heresias, foi criada no século XII, mas se intensificou no período da Contra-Reforma, ampliando-se para as colônias dos impérios português e espanhol. O suspeito era julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e poderia ser punido com jejum, doação de bens à Igreja, prisão e pena de morte. A condenação mais severa era a morte na fogueira. Nesse período, a Igreja Católica também promoveu uma grande caça às bruxas.
A caça às bruxas foi praticada por católicos e protestantes no início da Era Moderna. Aproximadamente metade desses indivíduos processados por bruxaria foram executados de modo geral pelo fogo. Alguns julgamentos por bruxaria tiveram lugar nos vários tribunais eclesiásticos da Europa. Mas comumente, sobretudo após 1550, os processos foram conduzidos nos tribunais seculares, os tribunais dos reinos, condados e cidades. Em algumas jurisdições, houve muito poucos julgamentos, se é que os houve, enquanto que, em outras, centenas e por vezes milhares de pessoas foram processadas no curso de 3 séculos. Nesse contexto, muitas mulheres foram julgadas e condenadas à morte pela fogueira por serem consideradas pelas igrejas, tanto católica quanto protestante, de serem bruxas. E houve, nesse momento, então, muitas mortes femininas por causa desse movimento de caça às bruxas.